Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Amém? Irmãos, abram as vossas Bíblias no Salmo 90. Amém? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são com os teus olhos, com o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. E de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, de alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos. E o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor do que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplate-te para com os teus servos. Saciai-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijemos, nos alegremos todos os nossos dias. Alegrai-nos pelos dias em que nos afligistes, pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a sua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do nosso Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Vamos orar? Pai de amor, graças te damos, ó Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigada, Deus, pela oportunidade. Eis-me aqui, Senhor Deus, como a sua serva falou, vaso em suas mãos. Enche-me, Pai, que não seja eu falar, mas sim o Senhor. Pai, eu não sei como seus filhos se achegaram à sua casa, mas o Senhor sabe. Traga, Senhor Deus, o que eles necessitam essa noite. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Eu peço aos irmãos que coloquem a sua mão direita no coração e repitam a oração comigo. Pai, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim a tua vontade. Que a tua palavra entre em meu coração e me transforme para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, irmãos. O Salmo 90. Este salmo foi o único salmo que Moisés escreveu. E Moisés lembra-nos que estamos aqui somente por um curto período de tempo e que devemos pedir a Deus que nos ajude a fazer dos nossos dias cada dia valer a pena. E o tema dessa noite é esse: ensina a contar os nossos dias. Eu quero ler com vocês essa palavra que o filósofo Sócrates escreveu. Diz assim: uma vida sem reflexão não merece ser vivida.
Nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez inteligentes, nos fez diferentes. E nós somos dotados porque o Senhor nos fez assim. Então, o que acontece? Nós não podemos dizer assim, que eu vou viver por viver. Deixa a vida me levar. Não. A minha vida precisa de um plano e um propósito específico. Porque Deus fez assim. Deus quer que a gente reflita sobre a vida. Que a gente esteja nessa terra com um plano específico dele. E o Senhor nos convida essa noite para que a gente reflita. Reflita e pense como eu estou vivendo a minha vida. E eu digo a você que a nossa vida nessa terra, ela tem uma existência. Porque é plano de Deus, cada um aqui de nós. Eu não vim a este mundo por acaso. Eu vim para este mundo com um plano e um propósito do Senhor. Então, a partir do momento que eu sei do plano de Deus, eu tenho um novo horizonte para a minha vida. Eu reflito, eu penso, eu pego e tenho uma visão diferenciada, porque eu sei o que Deus tem para mim. Então, por que foi escrito o Salmo 90? Esse salmo foi escrito por Moisés no fim de sua vida. E ele parou para refletir sobre tudo que havia lhe acontecido e avalia tudo o que havia feito. E dessa mesma forma que eu e você somos encorajados a refletir a respeito da nossa jornada aqui na Terra. Deus nos convida a contar os nossos dias, tendo em vista a nossa própria felicidade. Então, o Senhor nos convida hoje para que a gente reflita: como estou vivendo? Como será que você está usufruindo do seu dia? Você está tendo sabedoria? Ou você, às vezes, nem percebe que o dia já acabou, terminou, e você pensa e para e fala assim: não sei. E não é assim que a palavra do Senhor tem para nós essa noite. A palavra do Senhor tem muito para ensinar essa noite. Então, para nós fazermos refletir mais essa noite, eu separei 3 perguntas para essa mensagem. Qual é a duração da nossa vida? Quer dure poucas semanas ou várias décadas, a nossa passagem por este mundo será sempre muito rápida. No Salmo 90, Moisés nos lembra 3 coisas a respeito da duração da nossa vida. Primeiro, é como um sono. O versículo 5 diz assim: Tu os leva como corrente de água, são como sono, são como a erva que cresce de madrugada. O salmista compara a nossa existência com uma flor do campo. Tem a sua beleza e vigor hoje. Amanhã, porém, já desaparece. A nossa existência revela a nossa fragilidade como homens. Nós somos frágeis. A nossa existência é muito rápida aqui na Terra. Nós não temos controle da nossa vida. O tolo pensa que ele tem controle, mas não tem. Porque é Deus que dá o fôlego da vida. E Ele tira a hora que Ele quer. Por isso que a palavra hoje diz assim: Senhor, ajuda-me a contar os meus dias com sabedoria. Porque eu não sei o que vai ser do amanhã. Quem daqui de nós pode acrescentar 1 minuto? Nada, nós não podemos acrescentar. Porque tudo pertence a Deus. Então, a gente para pensar. Nós somos muito frágeis. Há uma fragilidade. E ele diz que é como um sono.
Por causa disso, como uma planta que hoje é bela, mas amanhã ela já desabrocha, ela já cai. Por quê? Porque o Senhor faz assim. E ele diz mais: como um breve pensamento, no versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro. Breve pensamento. Os idosos já sabem, os jovens ainda não aprenderam. Os anos passam muito depressa. Não existe uma forma de segurar o tempo ou pará-lo. O intervalo entre o nascimento e a morte é muito curto. É muito curto. Os idosos têm experiências de vida. O jovem não. Às vezes, muito. Eu era assim, 12, 13 anos, queria ter 18. A gente sempre quer ter mais. É tão bom ser criança, né? É tão bom você viver aquele momento. Deus quer que a gente viva cada momento, mas com intensidade. Com intensidade. E ele pede mais. No versículo 10, ele diz que nós voamos. Diz aqui no versículo 10, ó. A duração da nossa vida é de 70 anos. E de alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos. E o melhor deles é canseiro, enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. É exatamente porque nossos dias são poucos que devemos contá-los. Temos que aproveitar cada oportunidade, celebrar cada vitória, corrigir cada desafio, um rumo, cada erro. Quando um médico diz a um paciente que ele está com os dias contados, o que isso significa? Que lhe resta pouco tempo de vida e que deve se aproveitar bem o tempo que lhe falta. Como você está vivendo sua vida? Já parou para pensar? Como você está vivendo a sua vida? Se você tivesse apenas 30 dias para viver, como você viveria? Como você está vivendo hoje? Mudaria alguma coisa na sua vida? Você ia aproveitar mais os seus dias? É triste, mas existem pessoas que só dão valor à vida quando se vê na iminência de perdê-la. Que é uma situação dessa, né? Que o médico dá um tempo para a pessoa e ela se vê em desespero. Não podemos deixar que isso aconteça conosco. Como Moisés, devemos pedir a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E a outra pergunta que eu pergunto: qual a situação da nossa vida? Além dela ser breve, a nossa vida é frágil, delicada como a relva que floresce de madrugada e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Não há lugar para arrogância. A verdade é que nos equilibramos sobre um fio frágil da existência. A nossa experiência, nosso tempo de vida é muito frágil e às vezes nós nos preocupamos com outras coisas. Ficamos ansiosos, fazemos planos para o nosso futuro, sem pensar o quanto nossa vida é frágil. E isto é de nós. Fazemos planos, projetos, analisamos várias coisas. E se não der certo? Nossa, eu planejei aquele e não deu certo. E aí pende para se frustrar. Puxa vida. Então, como é importante a gente estar pedindo a Deus orientação. Como vai ser o meu dia hoje? Desde quando a gente acorda, coloca o pezinho ali já
para levantar, a gente tem que pedir orientação para Deus. Senhor, me ajude. Prepara o meu dia hoje. E que nós vemos no Novo Testamento, encontramos um homem que chegou às mesmas conclusões que Moisés. Seu nome era Tiago, irmão de Jesus. Ele escreveu: atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabes o que sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, deveremos dizer: se o Senhor quiser, não nos viveremos, como também faremos isto e aquilo. Tiago 4, versículo 13 a 15. Tiago deixa muito claro que fazer planos é bom. Mas eu acho que todos aqui gostam de fazer planos. Mas fazer planos e não considerar a existência de Deus é tolice. É tolice. A qualquer momento, algo pode acontecer. Né? Não somos senhores do nosso destino. Não somos. Pois Deus é o Senhor da história e Ele está no controle de tudo. Então, nós precisamos consultar a Deus para tudo que formos fazer. Ao saber o quanto nossa vida é frágil, devemos respeitá-la mais. E é aí que o Senhor diz: valorize o que você tem. Valorize a sua vida. Valorize o dia. O dia que você tem é o dia de hoje. Então, o dia de hoje precisa ser um dia vivido com toda a intensidade. Porque o amanhã só Deus pertence, literalmente, e é fato real. Nós não temos falar assim: amanhã, tal. E se não acontecer? E se Deus não querer? Então, valorizar o que você tem no dia é essencial. Ao saber o quanto a nossa vida é frágil, nós precisamos ser humildes, tolerantes, generosos, cuidadosos. Temos que cuidar bem dos outros e de nós mesmos. Precisamos cuidar das pessoas e de nós mesmos. Quando a gente parte dessa terra, é tão bom a gente partir dessa terra e deixar saudade. É tão bom ser lembrado. Aquela pessoa foi importante para mim, porque ela deu frutos. A vida dela foi uma vida preciosa. É triste você ir num velório onde as pessoas nem se importam. Isso daí é triste. Nós precisamos amar as pessoas mais. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos dá. E o dia que a gente tem é único. Não volta. Se ontem eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Amanhã eu vou fazer tal coisa. O amanhã não vai voltar mais. O hoje é o que você tem. Qual a esperança da nossa vida? Quando Moisés escreveu o Salmo 90, ele não escreveu de uma forma depressiva, mesmo dizendo no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é câncer e enfado. Ao ler isto, uma pergunta vem ao coração. Foi isso que aconteceu com Moisés? Não.
Não, né? Não foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés falou: meus irmãos, acredito que muitos aqui sabem que não foi isso que aconteceu com o autor do Salmo 90. O autor se tornou uma exceção à regra, à Bíblia, que nos diz: ele recebeu sua vocação aos 80 anos. O Senhor chamou Moisés aos 80 anos, que aqui, de acordo com o texto, a vida é só canseira, enfado ou problemas. Depois que ele recebeu a vocação, Moisés liderou um povo por mais de 40 anos. E então ele morreu com 120 anos, onde está em Deuteronômio 34, versículo 7. Lá em Êxodo, o Senhor chama Moisés. E o Senhor se revela a ele. E ele já era dessa idade, de 80 anos. O Senhor tem os planos e os projetos dele e não são frustrados. O Senhor escolhe criança, jovem, velho. O Senhor sabe de todas as coisas. E nós vemos aqui que como Moisés ficou até os 120 anos, com vigor. Não se envelheceu. Por quê? Porque ele continuou forte, porque Deus cuidou de Moisés. Como é diferente a vida de um ser humano que teve a sabedoria de contar os seus dias. Moisés foi um homem sábio. E eu quero, meu irmão e minha irmã, convidar você que você se colocasse na postura e na presença de Deus, para que você busque o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, de verdade, para que você saiba valorizar a cada novo dia. E eu quero ler com você o versículo primeiro que diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Por que que Moisés escreveu isto? Porque Moisés sabia que quando ele chamou ele lá, no Êxodo, e ele falou para Moisés que ele ia liderar um povo, que o Senhor ia ser com ele, Moisés orou ao Senhor nesse salmo e diz assim: não desça com a tua ira sobre este povo, Senhor, tenha misericórdia desse povo. E Deus teve. Então Moisés deixa aqui bem claro, o nosso Deus é imutável, ele não muda. Então ele foi com Moisés, ele é conosco hoje também. Ele é conosco. Então nós podemos ter segurança como Moisés teve. O versículo 14 diz assim: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Você tem satisfação em Jesus. E no versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, pelos anos em que vimos o mal. Quando vivemos nossa vida na presença do Criador, nós temos alegria, somos felizes. O versículo 16 diz assim: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Temos comunhão com Jesus. E no versículo 17, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Realização. Então nós temos segurança, satisfação, alegria, comunhão e realização. E o que mais eu posso querer? O que mais? Deus é a esperança da nossa vida. Ele nos ajuda a aproveitar ao máximo cada segundo e nos lembra que a vida é um milagre. Então nós precisamos viver como tal. Precisamos ter sabedoria. Ensina, ó Deus, a contar os meus dias para que eu tenha sabedoria.
Preciso. Então eu digo a você essa noite, não guarde mágoa, culpa e nem pecado no teu coração. Não adie o que você tem para fazer hoje. Faça. Não faça nada pela metade, porque você não tem um dia de amanhã. Você tem que fazer hoje. Não ignore as pessoas. Sê com teu irmão. As pessoas são colocadas em tua vida, na minha vida, com um plano específico do Senhor. Não ignore as pessoas. E não desperdice oportunidades. Porque oportunidades, muitas vezes, bate uma vez na nossa porta, depois não bate mais. Não desperdice. Depois, diz Senhor, o Senhor não me ama. Porque o Senhor não me falou, o Senhor fala, hein? Nós sabemos como Jeová fala conosco. E o Senhor fala assim, não desperdice as oportunidades que eu te dou. Então, torne a sua vida extraordinária. Porque você, cristão convicto, muitas vezes nós dizemos assim, minha vida está na mão de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Mas será que está realmente, de fato, de verdade? Ou é da boca para fora? O Senhor nos exorta essa noite para que a gente saiba valorizar o dia que nós temos. A nossa vida é cheia de paradoxo. Ao mesmo tempo, ela é curta, mas também ela é grandiosa, ela é frágil, ela é valiosa, ela é comum e formidável. A nossa curta passagem na Terra, que temos a oportunidade de alcançar um destino, acho que todos nós aqui queremos ir para o céu. Para isso, nós precisamos crer em Cristo, e por meio dele, em nossa vida curta e frágil, alcançaremos o céu. Né? O Senhor quer que nós valorizamos nossa vida. Não vamos chegar. O Senhor diz assim na palavra, né? Que no mundo haverá as aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não quer que a gente tenha uma vida aqui triste. Não. Uma vida feliz. Viva bem aqui, aonde eu te dei. Deus te deu vida, vida em abundância. Viva bem aqui nessa terra. Claro que quando nós, como ele diz, que ele preparou mansões para nós, lá no céu nós vamos encontrar com o nosso Pai. Mas, Senhor, só lá eu vou descansar? Não, o Senhor quer que a gente seja feliz aqui, que a gente viva bem, tenha comunhão com os irmãos, com a família. Quer que a gente valorize o que nós temos. Então, nós precisamos ter uma vida fantástica. Porque a vida é dom de Deus. É dom de Deus. Precisa se viver intensamente. Eu quero ler uma história com vocês de um general chamado William Nelson. Era um general da União da Guerra Civil. Embora ele enfrentasse a morte todos os dias, nunca se preparou para a sua própria morte. Quem sabe o que ele pensava quando ele entrava em uma batalha? Uma depois da outra. Quem sabe estava ocupado demais para permanecer vivo, a fim de se preparar para a morte. Tudo aquilo mudou, contudo, em um dia, quando ele descansava em sua casa com seus soldados, houve uma briga e ele recebeu um tiro no peito. Ciente que ele iria morrer, só fez um pedido: tragam um ministro de Deus. O que tinha acontecido? Por que a urgência? Será que o general repentinamente descobriu alguma coisa a respeito de Deus que jamais havia conhecido? Não. Mas ele aprendeu alguma coisa de si mesmo.
Percebeu que a morte estava próxima. E, de repente, somente uma coisa importava, porque não importava antes. Não podia ter dito sim a Deus na semana anterior? Ou aquela mesma manhã? Claro que sim. Por que ele não fez? Porque a salvação de sua alma era tão urgente que depois do tiro ficou tão opcional antes dele? Porque ele adiou a sua decisão de aceitar a Cristo até em seu leito de morte. Porque supôs que tinha tempo. Uma suposição perigosa. Então, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Que medo atinge o homem quando o fim está próximo e não está preparado. Não está preparado. Nós temos que ter convicção que nós valorizamos nossa vida. E que o Senhor vier buscar a gente hoje, eu não tenho que temer. Porque eu estou vivendo com um plano e propósito de Deus. Eu estou buscando para mim sabedoria. E nós sabemos que quem dá sabedoria é Deus. Nós não somos donos do nosso destino. Deus está no controle de nossas vidas. Para finalizar, gostaria de deixar uma pergunta ao seu coração. Você está aproveitando a sua vida ao máximo? Pare para pensar. Nós já estamos em dezembro, o ano voou. E daqui a pouco a gente para fazer uma análise. Como foi o ano? Como foi para você? Como foi? Como foi? Porque muitos estão se afundando na depressão, mergulhados no materialismo. Esta certamente não é o propósito do Senhor para a nossa vida. Ele tinha grandes planos para Moisés. E com certeza Ele tem grandes planos para a vida de cada um aqui, que está aqui essa noite. E vai cumprir os seus planos na sua vida, meu irmão. Você tem que fazer uma coisa: entregar sua vida aos pés de Jesus. Você está usando, precisa ser usado como Moisés foi usado, para a honra e glória de Deus. Nós precisamos deixar Deus ser Senhor e Senhor de fato, de verdade, em nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor. Controla a minha vida. Porque não há tempo. Não há tempo amanhã. Então, você sabe que em Cristo você tem satisfação, alegria. Em Cristo você tem comunhão. Em Cristo você tem um valor. Porque você é feitura e imagem do Criador. Você não vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, porque hoje você aprendeu. Você aprendeu hoje que o Senhor está contigo todo momento. O Senhor se encarnou e se fez homem para sentir o que eu e você sente. O nosso Deus é um Deus de intimidade. Ele foi naquela cruz do Calvário por amor à humanidade. Por isso que ele se encarnou. Sacrifício tinha que ser ele, o Cordeiro imaculado. Era ele. Era ele. E nós vamos dizer, como aquela música diz, deixa a vida me levar, de jeito nenhum. Isso é pro tolo. Deixa a vida me levar, de jeito nenhum. A minha vida tem um plano e um propósito específico do Senhor. Então, vamos valorizar o que eu tenho hoje. Porque o amanhã só pertence a Deus. E o Senhor é fiel, como foi com Moisés e grandes homens da Bíblia. Porque a palavra de Deus sacia a nossa fome de tudo. É o nascimento, é o crescimento, é um funeral,
uma palavra, uma pessoa fala, eu não estou bem. A palavra, ela enche tudo, ela vem fazer de nós a diferença. Então não tem como eu falar assim, Senhor, não está bom assim? Como eu disse, nosso Deus é um Deus de intimidade. Eu posso me achegar hoje ao Santo dos Santos, o véu rasgou. Rasgou. Cristo se faz íntimo de nós. E Ele está aqui e ouve a cada um de nós. Nós somos filhos. E filho é amado. Filho, o Pai ouve. E o Pai nos ouve. Então, que o Senhor o ajude a viver uma vida com inteligência, intensidade. Que a sua existência seja para a glória de Deus. E que você conte seus dias e alcance um coração sábio. Amém? Eu convido a igreja para ficar em pé, para que nós possamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida preciosa aqui, Senhor. Pai, ensina teus filhos, Senhor Deus, a buscar as coisas do reino do Senhor em primeiro lugar. Senhor, coloca no coração deles, Pai, essa noite, a certeza e a convicção que a vida deles tem um propósito, e o propósito é do Senhor. Porque o Senhor escolheu a cada um aqui, Pai, porque o Senhor os ama. São predestinados, escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Deus, porque o Senhor se entregou por nós. Então, Senhor Deus, ajuda cada um de nós, Senhor Deus, a valorizar o dom gratuito, o dom da vida, para que nós possamos, Senhor Deus, viver nessa terra alegres, felizes, regozijando a glória do Senhor, Senhor Deus. Então, Pai, toca no coração dos teus filhos e faz deles, Senhor Deus, terra fértil. Que eles possam, Pai, ter a convicção que eles não estão aqui por acaso, mas eles estão aqui porque o Senhor os escolheu. Abençoa, Pai, a tua igreja essa noite, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Estenda as suas mãos para receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a graça. Que o Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.